E aí, meu nome é Zay e eu tenho um servidor chamado Minecraft junto com meus amigos. Nesse servidor é cada um por si, porém eu tenho aliança com 4 amigos meus. Um chamado Nicolas, outro chamado Flávio, eu, né? E um chamado Deep. Ao longo da vida do servidor, eu fui mostrando nossa base para pessoas novas que entravam no servidor. Essas pessoas que eu mostrei a base, incluindo o próprio Deep, né? Que ele apareceu na frente da nossa base fake e eu convidei ele para ver nossa base. E assim ele se tornou um membro da nossa aliança. E um membro do servidor chamado Polar. Eu mostrei a nossa base para o Polar quando ele tinha acabado de começar no servidor e estava morrendo demais no jogo. Então eu resolvi dar uma ajudinha pra ele, emprestando alguns minérios. E é isso. Dia 9 de setembro. Neste dia, eu e um amigo meu chamado Silvio, mais conhecido como Pikachu ZN, fomos minerar. Dessa mineração, a gente conseguiu vários packs de ferro, vários packs de redstone, mais packs ainda de cobre e alguns packs de ouro. Dia 21/9. Nesse dia, todos os minérios tinham sumido do baú, exceto alguns lápis azuis, poucos cobres e menos ferros ainda. Nesse dia, o Deep já estava acomodado nessa casa e o Polar já tinha ido visitar nossa base um dia antes, que foi dia 20. Assim, fazendo com que eles virassem os principais suspeitos de toda a investigação. Então, para me ajudar a resolver esse mistério, eu chamei os maiores, mais confiáveis e meus melhores amigos de todo aquele lugar, Nicolas e Pichu. Assim começando a investigação do caso SDD. Seguinte, dia 22/1, o Deep ele construiu uma sala de encanamento, onde ele colocou uma mesa de encantamento que a gente fez com obsidian. Dia 23, debaixo do nosso baú de comida, Flávio achou um baú e um funil. Só que nessa hora o funil já tinha quebrado e só conseguiram sobrar o baú. E debaixo desse baú tinha duas craft tables que, quebrando essas craft tables e seguindo em linha, ela levava curiosamente para a sala de encantamento que o Deep havia construído no dia anterior, assim aumentando ainda mais a suspeita que eu havia nele. Mas a gente ainda não tinha tantas provas para poder acusar ele. Então assim seguimos o nosso dia, sem nada de importante ou de novo. No mesmo dia, o Deep ele começou falando que alguém tinha roubado os diamantes que estavam no baú. Então eu vou mostrar o vídeo que eu fiz da conversa toda. Não me julguem que eu tava um pouco sem paciência, porque eu tava na escola nesse momento, mas fiquem aí. Nem tem como ser eu, por causa que eu tô lá nos confins do inferno. Literalmente tô na camada menos 52. Desde ontem. Se puder fazer um favor pra mim, Deep, vai reproduzir as vacas lá aí, por favor. As únicas pessoas que estavam no servidor eram o Nicolas e você, Deep. O Nicolas, literalmente, ele tem 18 diamantes no inventário. Por que raios ele queria roubar de novo? Ele queria roubar o diamante que tá na base. Porque eu ia estar mirando, ele pegou uma dezena de diamantes. Muito diamante. Por que ele queria roubar? Ele queria roubar. E outra, só tem você e o Polar na base que não tem minério no inventário. Ou seja, ou foi você ou foi o Polar. Ao Flávio começar a acusar o Deep começou a se defender como se ele tivesse feito algo de errado e tivesse querendo esconder as provas. Porém, nesse áudio que o próprio Flávio
fez falando que o Deep era suspeito, ele comentou sobre o Polar também não estar com minérios bons, que o melhor minério que ele tinha naquele momento, o Polar tinha naquele momento, era ouro e ferro, que no caso eram as únicas coisas que ele tinha. Um tempo depois disso, todos ficaram calados no grupo e o Polar, ele chegou falando algumas coisas. E eu vou mostrar a sequência de prints aí na tela. Se tiver muito rápido, vocês pausem pra ler. Com o grupo estando calado, o Polar abriu a boca e tentou fazer com que as suspeitas fossem tiradas deles. Clássico comportamento de alguém que fez algo de errado e não quer que seja descoberto. Assim fazendo com que a suspeita dos dois tenham sido igualadas novamente. Mas, para quebrar todo esse clima de equilíbrio, o Deep, ele mandou fotos sobre uma casa que ele tinha construído para ele no grupo. E em uma dessas fotos, não, na verdade, nas duas fotos que ele mandou, o inventário dele aparece tendo uma espada e uma pá. Certo? Tudo bem? Eu mesmo dei 3 diamantes de emprestados pra ele. Mas o que eu não contei pra vocês até agora foi que o que ele fez com esses 3 diamantes que eu dei pra ele foram uma picareta. De onde ele tirou mais 3 diamantes pra isso? A resposta seria roubando os 17 diamantes que teriam no baú. Provavelmente está certo, mas até agora a gente não tem prova o suficiente pra poder incriminar ninguém. E em uma dessas fotos que ele mandou da base dele, mostra o terreno dela, que é um terreno plano. Só que a grama que tá nesse terreno é a exata cor de grama que aparece no bioma de carvalho e de betula. Só que nesse mundo, o único lugar que a gente até agora achou que tem um bioma de betula é no spawn. E perto da nossa base, que é aqui o diamante foi roubado, tem um bioma de planícies que curiosamente tem o mesmo tipo de grama que foi mostrado na imagem. E o Flávio sugeriu pra eu, ele e o Nicolas depois irmos dar uma olhada nesse bioma pra ver se a gente acha a base dele. E vasculhar os baús pra ver se tem alguma das coisas que ele roubou. Tanto a comida quanto os diamantes e os minérios todos em si, né? Sobre a comida, eu lembro exatamente o que tinha no baú. 8 maçãs, 6 pães e 11 bifes. 9 bifes o Flávio pegou, porque ele ia minerar junto com o Nicolas. E pra eles não morrerem de fome na caverna, ele levou 9 bifes. Assim sobrando 2 bifes. Mas a gente tem uma fazenda dentro da nossa base. E nessa fazenda a gente cria vacas. Dessas vacas, eu matei várias delas. Assim contabilizando o total de 22 bifes. Que eu peguei e juntei com os que já tinham no baú. Após um tempo, no mesmo dia, todas as carnes, todos os pães, todas as maçãs, toda a comida tinha sido roubada do baú. Assim formando o seguinte quadro criminal. Deep e Polar estão ligados à base. A base está ligada à mesa de encantamentos. Que o Deep está ligado à mesa de encantamentos. A mesa de encantamentos está ligado a um funil. E este funil está debaixo do baú de comidas. Ou seja, será que o Deep ele está ligado a esse baú de comidas? Ao roubo das comidas? Provavelmente. Não eliminamos essa suspeita. A base está ligada aos diamantes.
Os diamantes provavelmente podem estar ligados ao inventário novo do Deep, incluindo a espada e a pá. Porém, eu já disse mais de uma vez e repito novamente, não temos provas o suficiente para poder incriminar ninguém e punir a pessoa. Então, continuamos a investigação. Aqui, eu tava conversando com um amigo meu chamado Arthur, né? Ele também joga nesse servidor. Porém, no meio dessa conversa, eu citei no caso que eu estava investigando sobre o roubo de diamantes e que um dos suspeitos era o Deep. Dito isso, ele me entregou as coordenadas exatas de onde foi colocada a casa do Deep. Mas 2 minutos depois isso já não era útil, pois Arthur me contou que Deep lhe ofereceu um presente. Ele lhe deu um presente, né? Foram maçãs douradas e mais alguns itens. Arthur se ofereceu para retribuir, falando que tinha alguns ferros sobrando e ofereceu para dar pro Deep. Deep disse que não precisava mais de ferro, pois havia 11 blocos de ferro, né? Que, curiosamente, foi a exata quantidade de blocos de ferro que foram roubadas de nosso baú no dia anterior. Ou seja, esse caso foi resolvido em uma ligação de 13 minutos com uma pessoa totalmente aleatória. Deep foi declarado culpado. Mas o que iremos fazer com essa informação toda? É isso que eu respondo pra você, amigo, no ato 3.